tudo bem? Aqui é a Dri que vos fala. Se você chegou até esse vídeo é porque você comprou no nosso site. Fico muito feliz e agradecida pelo seu carinho e sua preferência, tá bom? Estamos sempre à disposição. Se você ficar com alguma dúvida referente a algum produto, é só nos procurar lá no WhatsApp que a gente te ajuda, certo? Então, se você tá até aqui, é porque você comprou no nosso site, você recebeu este produto aqui, ó, que é o gabarito de mini espiando, e eu vou ensinar para vocês como utilizar esse produto, tá? É bem bacana, eu trago umas ideias bem diferentes, vou mostrar aqui para vocês, ó. Na aulinha a gente faz esse caderninho aqui, mas eu coloquei o nome Marjorie, ó. Eu ensino a fazer esse caderninho, que pode ser uma agenda, um diário, outra coisa assim. E com a mesma ideia, você pode aplicar em outras coisas. Eu coloquei aqui num estojinho e coloquei aqui no marca-página, fiz um formato de Mickey, tá bom? Então, com este produto aqui, você pode criar outras ideias também. Se você fizer coisas diferentes com esse produto, nos mande lá no WhatsApp, nos marque nas redes sociais, use a hashtag DriSoArts, a gente fica muito feliz em acompanhar o seu trabalho, tá bom? Então, uns recadinhos bem importantes, rapidinho antes da gente começar a aula. Importante, esse vídeo não pode ser compartilhado, então se você chegou até aqui, obrigado pelo carinho, pela presença, mas não compartilhe, tá bom? É exclusivo para os clientes que compraram no nosso site, tá? Se você ficou com alguma dúvida, chama lá no WhatsApp, que eu já falei isso para você, e acompanhe a aula com muita atenção para você tirar todas as suas dúvidas, certo? Se você não tem algum dos materiais que eu usei durante a aula, não se preocupe, você pode improvisar. E outra coisa, não deixe de acompanhar as nossas redes sociais. Confira o nosso Instagram, o nosso Facebook, o nosso canal do YouTube, tudo se você procurar DriSoArts, tudo junto você vai encontrar os nossos canais. A gente fica muito feliz se você acompanhar e ver sempre as nossas novidades, promoções e aulinhas, tá bom? Até mais, vamos para a aulinha, vou ensinar muita coisinha agora para vocês. Então vamos para nossa aula. Esse é o gabarito que você recebeu aí com você, né? Este é o gabarito da Mini, né? Este meu aqui é da promoção de quando a pessoa ganhava de brinde, mas pode ser que você tenha adquirido também este produto, né? Mas para utilizar esse produto aqui, eu quero aplicar ele em algum lugar. No caso da nossa aula, nós vamos aplicar ele em um caderno, tá? Eu escolhi aquele caderno pequeno, tamanho tradicional, mas você pode escolher outros cadernos. E no final do vídeo também vou mostrar em outros lugares que eu apliquei esse aplique da Mini, que você pode utilizar para várias ideias diferentes, tá? Como a gente vai fazer um caderno, a primeira coisa que eu quero fazer é encapar esse caderno. Eu vou encapar da forma tradicional, que é colar o caderno aqui no EVA. O meu EVA, ele tá com um tecido em cima, encapado com tecido, né? Como que eu fiz para colar esse tecido? Se você já acompanha nossas aulas, você já sabe que eu passo cola branca extra forte, estico o tecido em cima do EVA, deixo secar por 24 horas. E já ficou coladinho o meu tecido no EVA, né? Então, agora eu vou colar o meu caderno aqui nesse EVA com tecido. Como eu disse, eu vou colar da forma tradicional, da forma mais simples aqui, ó. Mas você pode estar colando, fazendo aquelas capas removível, né? Para quem gosta de trabalhar com capa removível, você pode trabalhar com capa removível. O meu a gente vai fazer da forma simples aqui na aula, porque o nosso foco é ensinar a utilizar o gabarito. Então, eu vou vir aqui, vou passar a utilizar cola instantânea. Você também pode vir com cola de silicone, com cola quente, né? Eu vou utilizar a cola instantânea porque eu acho mais fácil, mais rápido. Então, eu vou vir aqui, vou passar cola instantânea, vou passar de um lado, ó. Vou vir aqui, eu já vou aproveitar aqui, ó, a minha bordinha lá de cima, né? Eu vou aproveitar aquela bordinha. Vou colar aqui um lado do caderno, ó. Certo? Colei um lado. Lembre-se não de colar o caderno esticado, senão depois você não consegue fechar esse caderno, certo? Então, eu colei de um lado lá, agora eu vou passar a cola no restante, vou colar do outro lado.
Eu vou colar com o caderno fechado para mim conseguir depois movimentar esse caderno. Passo bastante cola aqui, ó, porque aqui é onde vai ficar abrindo o caderno e fechando, então pode descolar. Vou passar bem no canto, venho segurando aqui, ó, e venho aqui. E seguro a minha capa aqui. Se ficou um pouquinho torto, não tem problema, depois a gente arruma. E segura aqui até a cola secar. É rapidinho, a cola instantânea, a cola seca rapidinho, né, ó. E segura aqui. Lembrando sempre de fazer com o caderno fechado, para depois você conseguir abrir esse caderno. Então, passa a mão aqui e espera um minutinho a cola secar. A cola secou, você já pode abrir e cortar a emenda. É o restante, na verdade. Um detalhe, se você quer que seu caderno abre e fecha com mais facilidade, você não cola aqui na voltinha, tá bom? Você cola só até aqui, porque daí essa parte aqui vai ficar solta no seu caderno, então ele vai abrir com mais facilidade. Mas como ele vai mexendo, ó, ele vai dando flexibilidade, vai ficando bom, tá bom? Então, eu vou vir aqui e vou cortar os excessos de EVA que sobrou. Eu posso cortar com a tesoura normal ou posso cortar com a tesoura de picotar. Daí é seu gosto. Eu vou cortar aqui e eu já volto aqui para terminar com vocês. Já encapei meu caderno, já cortei. O recomendado, quando é com tecido, você passar uma termolina ou uma colinha aqui para dar acabamento e não ficar desfiando. Fiz aqui onde eu vou aplicar a minha mini, vou tirar de ladinho e agora a gente vai utilizar o gabarito. Este aqui é o gabarito, vou aproximar aqui mais para vocês verem, né? Esse é o gabarito. Como que utiliza o gabarito? Ela é a mini espiando, né? Porque é metade do rostinho esse daqui. Então, você vai vir aqui, o recomendado é você pegar uma parte reta do EVA, vou cortar um pedacinho reto aqui, para mim demonstrar para vocês. Bom é tirar no bisturi, né, pra ficar retinho, um estilete, alguma coisa assim. Daí você vai cortar aqui uma parte mais reta, vai vir com o seu gabarito, ó, vai colocar aqui tem um cortezinho, então eu vou colocar mais pra cá, ó. Coloquei aqui, eu vou riscar até esse ponto aqui, certo? Se você quiser que a cabeça fique um pouquinho maior, depois na hora de emendar é diferente, mas vamos lá. Você vai vir aqui, vai riscar até esse ponto e até esse ponto aqui, mas aqui embaixo, aqui você não risca. Então, a gente vai vir aqui, ó, você risca com lápis ou palito, tá bom? Você vem aqui e risca até esse ponto. Eu gosto de trabalhar com palito, porque daí na hora do corte ele não aparece. Aqui eu não risco, aqui eu sigo a margem retinha que eu já tinha cortado, certo? Então, eu risquei de lá até aqui. Vou virar o meu gabarito, ó, dando pra vocês verem, ó, daqui até aqui. Agora, eu vou vir aqui com o meu gabarito e vou centralizar no mesmo ponto que eu parei, vou deixar retinho aqui de novo e vou continuar riscando, ó. Agora, um detalhe, se eu quero ele no tamanho tradicional, eu emendo essa parte com essa parte aqui, onde eu parei de riscar. Se eu quero maior, eu posso vir um pouquinho mais pra cá, tá bom? Então, daí é questão de gosto. Eu quero no tamanho tradicional, então eu vou vir lá na parte onde eu parei, ó, e vou continuar, ó, continuar riscando aqui o meu gabarito. Vamos lá, ah lá, já ficou o rostinho, não sei se vocês conseguem ver devido à luz, né, ó, mas já ficou o rostinho aqui. Então, a gente vai vir aqui e vai recortar isso daqui. Como que eu recorto, tá? Eu venho com uma tesoura grande, ó, pego no fim da tesoura e venho até aqui. E vou tirando, ó, vou recortando sem tirar a tesoura, pra ele não ficar repicotado. Acabou o fio da tesoura, eu volto lá atrás da tesoura e vou recortando, ó, tá? Sempre no fio, nunca vou até a pontinha da tesoura, pra ele não ficar picotado. Então, eu vou vir aqui e vou recortando. Chegou aqui, eu emendo, volto a tesoura lá no final, ó. Sempre girando o EVA, ó. Sempre volto, nunca vou até a ponta. Aqui, como é beiradinha, eu poderia chegar até a ponta, ó. Mas quando não é beiradinha, eu não vou até a ponta. Recortei, certo? Agora, eu vou fazer a mesma coisa com a parte vermelha, que vai ser o laço da mini. Se fosse o Mickey, não precisaria de laço, né? Eu vou mostrar uma ideia para vocês de um Mickey no final. Como é a mini, ela tem laço. Então, como que eu vou fazer? Novamente, uma parte plana, uma parte reta para mim ser o meu guia. Vou vir aqui, ó, o laço é esse pedaço aqui.
Ó, é isso aqui que você tá vendo, é o laço, certo? Então, eu vou vir lá, vou colocar ele retinho ali, ó, pra ser o meu guia. E vou riscar ele aqui, ó, daqui. E vou riscar lá. Venho até aqui. Terminei aqui, eu vou virar e vou continuar. Eu coloco curvinha com curvinha, ó, em cima lá. Se eu quiser maior, daí eu puxo mais pra cá, mas eu coloco curvinha com curvinha. Dá pra vocês verem, ó, a curvinha junto com a curvinha. Eu continuo riscando daqui, certo? Então, eu coloco curvinha junto com curvinha e continuo. Coloco na linha guia aqui embaixo e continuo riscando, ó, até aqui. Olha lá, está pronto o meu lacinho riscadinho, ó, certo? Ó, então, eu vou recortar da mesma forma que eu recortei a cabecinha. Pro rostinho da Minnie e do Mickey, eu vou utilizar a cor pele. O rostinho é esse molde aqui de dentro, ó, certo? Então, como que eu vou fazer? Também eu vou vir através de uma linha guia, uma parte reta. Tudo você tem que começar de uma parte reta, certo? Então, eu vou pegar um pedaço, vamos ver se aqui vai dar? Vamos ver. Eu acho que vai dar. Vou tentar aproveitar esse pedaço aqui, ó. Então, eu vou vir aqui, vou colocar aqui na beiradinha, ó, reto com reto, e vou riscar aqui, ó. Começo daqui até aqui, certo? Agora, eu vou virar o meu gabarito, ó, já ficou metade. Agora, eu vou virar meu gabarito, vou encaixar lá a pontinha de novo e aqui embaixo no reto, ó. Pontinha com o reto. Olha lá, deu certinho. Então, eu vou vir aqui e vou riscar. Ah lá, já ficou o rostinho da Minnie e do Mickey e eu vou recortar da mesma forma. O olhinho é esse daqui, é o olhinho dela e dele, né, Minnie e Mickey. Se você quiser fazer de EVA, eu recomendo fazer com EVA bem fininho, para ele não ficar tanto em sobreposição, tá bom? Mas você também pode fazer pintado diretamente ou utilizar os adesivos. Caso você queira fazer de EVA ou pintado, você pode utilizar esse molde aqui como guia e risca e recorta da mesma forma. Vou adiantar o risco e recorte e já volto mostrando para vocês. Estou com as minhas partes recortadas, agora o que eu vou fazer? Eu pego um ferro quente, pode ser uma chapinha, uma sanduicheira, né? Algo que você possa aquecer o CVA para ele dar uma boleadinha, porque ele tá plano, mas eu quero que ele fique meio boleado. Então, eu coloco, ó, para dar uma boleadinha. Eu esquento todas as partes para dar uma boleadinha. Enquanto ele tá esquentando ali, para dar uma boleadinha, todas as partes, tá? Esse aqui eu já boleei para jantar, então a gente vai colocar esse daqui. O ferro tá na temperatura máxima para ser mais rápido. Para quem não conhece, essa daqui é uma capinha protetora anti-brilho de ferro. Ele é ótimo porque ele protege o seu EVA do ferro, tá bom? Então, aqui, enquanto ela tá aquecendo, o que eu vou fazer? Eu vou cortar uma tirinha de EVA da largura aqui, ó, que dá para envolver aqui. Por quê? Eu vou fazer um detalhezinho nesse lacinho. Se você quiser, você pode deixar dessa forma aqui, mas eu acho bacana colocar o detalhezinho no lacinho. Ó, ele tá aquecendo e tá boleando. Meu ferro acho que não tá na temperatura máxima, ele vai demorar um pouquinho mais. Ó, mas ele dá uma leve boleada. Eu vou mostrar esse pra vocês que já tá boleado. Tá vendo como que ele fica? Então, por isso que eu gosto de todas as peças dar uma leve boleada para ele não ficar tão plano, né, ó. Quando ele já tiver boleadinho, o que a gente vai fazer? Eu vou tirar essa daqui, vou deixar aqui lá boleando um pouco mais. Eu vou vir aqui e vou colar essa tira aqui para fazer o detalhezinho do lacinho, certo? Se eu quiser, eu posso dar uma esquentada e uma boleada nessa tira aqui também. Então, como que eu vou fazer? Essa parte de trás, que é a parte do corte, né? Então, eu vou vir aqui com cola instantânea. Vou passar um pouquinho de cola instantânea, não precisa ser muito. Vou colocar aqui, vou rodear bem puxadinho, vou colar aqui atrás e vou cortar o excesso. Ó, cortei, emendo aqui emendinha com emendinha, para não ficar sobreposto, ó, para deixar emendinha. E aqui vai ficar a parte de trás do nosso lacinho. Deixa eu tirar aqui, é isso, certo? E aqui já tá boleadinho. Agora, o que a gente vai fazer? A gente vai pra parte da pintura. Chegamos na parte da pintura.
Alguns têm facilidade, outros não, né? Mas essa pintura aqui é bem simples, acredito que todos vão conseguir. Você pode utilizar qualquer tipo de tinta, acrílico, a óleo ou também giz pastel. Eu gosto de utilizar essas tintas aqui, ó, a tinta acrílica fosca, tá bom? Eu vou utilizar aqui o vermelho. Aqui o meu EV é um vermelho meio fosco, então eu vou utilizar o vermelho escarlate para sombrear. Nesse tom de pele aqui, eu vou utilizar o camurça queimado, poderia ser qualquer tom um pouquinho mais escuro, e vou utilizar o branco. Se você quiser, você pode vir e sombrear o preto com preto, porque os EVA preto costuma ser mais fosco, então quando você passa tinta preta, ele fica bem bonito, tá bom? É tudo da mesma forma, é um jeito bem simples de fazer. Vou fazer aqui numa peça para vocês verem. Coloco a tinta aqui num godê, num plástico, num isopor, numa mesa de vidro, né? Eu utilizo muito os pincéis Pituá, tá? Esse aqui tá bem velhinho, ó, mas é o 4230. Ele é bem maciozinho. Pego um pouquinho de tinta, vou aproximar a câmera para vocês verem melhor. É isso. Pego um pouquinho de tinta, ó, no pincel e retiro lá no meu godê, onde eu estou trabalhando, né? Retiro e vou vir aqui, ó, e vou sombrear. Vou colocar mais pra cá pra vocês verem. E vou sombrear aqui ao redor, ó. Sempre colocando tinta lá na beirada e esparramando no redor das peças. Então, eu vou vir aqui e vou sombrear. Eu gosto de fazer esse tipo de sombreamento na peça, porque eu acho que dá vida na nossa peça. Aqui, ó, vou sombrear aqui embaixo. Vou puxar um pouquinho pra cá, ó. E vou fazer todo ao redor, tá bom? Então, você vai fazer aí todo ao redor aqui dela e aqui no centro aqui, ó. Aqui, ela faz uma entradinha, então eu faço uma entradinha aqui também, ó, tá? Então, eu faço uma entradinha mais escura aqui pra fazer como o laço tá continuando aqui, um detalhezinho do laço. Vou fazer isso aqui do outro lado do laço, igualzinho eu fiz aqui e já volto com vocês. Já fiz o outro lado e já aproveitei e apliquei a luz de branco e quero mostrar pra vocês a diferença, ó. Quando tem a luz branca e quando não tem. Por isso que eu gosto de aplicar a luz branca para dar esse realço, ó a diferença. Então, eu vou aplicar o outro lado aqui com vocês. Do mesmo jeito, tá? Eu coloco uma gotinha de branco ali no meu godê, pego o pincel Pituá. Aqui o branco eu sempre utilizo um pincel um pouquinho maior. Esse aqui é o número 2, tá bom? Ele é um pouquinho maior, ó. Tiro o excesso ali no godê, tiro bem o excesso para não manchar minha peça. E venho aqui, ó, no centro, e vou dar um realce com a luz, ó. Deixa eu aproximar mais a câmera para vocês poderem verem bem, ó. Vou fazer aqui e aqui, né, ó. Pra fazer aqui o realce da luz. O outro lado eu fiz um pouquinho maior, então eu vou aumentar esse aqui um pouquinho maior, tá? Então, ó, você pode tirar o excesso assim também, ó. Certo? Fiz a luz e eu vou fazer aqui no centro também, porque esse aqui tá elevadinho. Vou pegar mais tinta, ó, e vou fazer um pouquinho de luz aqui no centro, certo? Ficou dessa forma. Mas, Dri, a Mini, ela tem pozinho no lacinho. Então, vamos colocar pozinho no lacinho. Como que a gente faz? Ó, eu coloco tinta branca aqui no godê, de novo, né? Porque aquela acabou. E venho com palito de dente, com palito de churrasco, com pinta-bolinha. Eu tenho aqui um pinta-bolinha, ó. Vou pegar até essa bundinha maior dele aqui. E vou fazer as minhas bolinhas da Mini, tá? Você faz do jeito que você quiser. Se você quiser manter um padrão, você mantém, né? Então, você vai fazer as bolinhas e vai deixar secar. Porque a gente tem que esperar isso aqui secar pra dar continuidade da peça. Porque senão a gente vai borrar tudo isso daqui, né? Então, eu fiz as bolinhas. Vou arrumar essa daqui que ficou feinha, tá? Ó. Vou fazer mais uma aqui. Fiz a bolinha e agora eu vou esperar esse aqui secar. Enquanto seca, você pode ir pintando as outras peças. Eu já deixei adiantado aqui, ó, o sombreamento do tom de pele, porque é igualzinho a gente fez no vermelho no lacinho. Você vai fazer o sombreamento aqui no tom de pele com um tomzinho um pouquinho mais escuro do que o seu EVA. Você pode fazer, como eu falei já também, o preto no preto, para dar um realce. E eu gosto de fazer no preto uma luz branca nele também, tá? Então, eu venho aqui, ó, com o mesmo pincel, com a mesma tinta, tiro o excesso. E eu gosto de vir lá, tiro bem o excesso, tá? E fazer uma luz branca lá, ó, lá em cima da Mini, ó. Posso tirar um pouquinho o excesso, só tipo um contorninho, dando
uma vida para essa peça, ó. Então, você faz uma luz branca lá, dando uma vida. Aqui ao redor da cabecinha também, ó, para dizer que essa parte da testa, ó, tá mais pra frente, né? Dá a impressão aqui que ela tá mais pra frente. Então, eu venho aqui e faço uma luz aqui, ó. Se eu passar o preto sombreando aqui e aqui ao redor, essa luz vai aparecer ainda mais, né? Então, você vai fazer, ó, eu gosto de fazer essa luz porque eu acho que dá movimento pra peça, tá certo? Ó, então, você faz aí a sua luz e vai esperar tudo isso secar para dar continuidade. Eu já estou aqui com a minha peça seca e a gente vai dar continuidade na montagem, né? Para montar, eu utilizo sempre a cola instantânea. O que que eu faço? A primeira coisa que eu faço, eu venho aqui e vou colar aqui a parte onde vai os olhinhos, né? A parte do rostinho. Cola instantânea na beiradinha, tá? Eu não passo no meio porque eu boleei, então peças boleadas a gente não passa cola instantânea no centro, né? Então, cola instantânea na beiradinha, vou centralizar lá conforme o meio do meu molde, né, ó. Cuido para ficar bem na beiradinha. Aqui o meu ficou um pouquinho tortinho, a gente tira, aí, certo? Agora eu vou vir aqui e vou colar o lacinho. Se fosse o Mickey, eu vou mostrar depois uma ideia de Mickey que eu fiz pra vocês, eu não coloco lacinho, né? Na Minnie a gente coloca lacinho. Lembrando que essa parte mais gordinha do lacinho é pra baixo, tá bom? Não é assim, ó. É claro que se você quiser pôr assim também não fica feio, mas a parte mais gordinha do laço a gente utiliza pra baixo. Então, eu vou vir aqui, vou passar cola instantânea aqui, pouquinho aqui. Nas beiradas eu não passo, porque eu quero que esse lacinho tenha movimento, tá? Então, eu não passei. Se você quiser colar ele definitivo ali na sua peça, também pode. Eu só coloquei assim, tá? Depois disso, eu vou vir aqui, vou colar a minha peça numa parte branca. Porque eu quero fazer uma base nessa peça. Eu acho bem bacana essa ideia de base para fazer apliques, para fazer chaveiros, fazer marca-página. Eu acho bem bacana. Ainda mais porque vocês lembram que meu caderno é preto? Se eu pôr preto no preto, não vai aparecer, né? Então, eu vou colocar em cima de uma base branca, né? Então, como que eu vou fazer? Vou passar cola instantânea aqui nas beiradinhas também, não passo no centro, para ela não estragar o boleado. E vou colocar aqui. Lembrando de deixar uma bordinha, ó, porque eu quero que apareça esse branco, né? Eu quero que fique aparecendo esse branco. Então, eu vou colar bem, o lacinho não é colado. Vou colar aqui, ó, e vai ficar aqui. Se eu fosse fazer um chaveiro, um aplique, alguma coisa assim, eu deixaria a bordinha aqui embaixo, né? Como a gente vai fazer um caderno, eu vou fazer um detalhe nesse caderno, então eu vou tirar essa bordinha aqui, tá? Lembrando que se for um aplique uma outra coisa, você mantém a bordinha. Então, eu vou vir aqui, vou tirar a bordinha branca de baixo, mas eu vou manter em toda a lateral. Então, eu seguro aqui, ó, e vou manter aqui a bordinha e vou cortar com uma sobrinha. Tudo ao redor, certo? Ó, vou vir aqui e vou cortar todo ao redor aqui. Eu vou cortar e já volto mostrar pra vocês como ficou tudo pronto. Agora, a gente vai vir aqui pra parte dos olhinhos. Lembra que eu falei lá no início que você tinha 3 opções? Você tinha o modelo do olhinho que vem no gabarito, para você colocar e só fazer a bolinha preta e os cílios. Você poderia fazer pintada. Eu fiz aqui um pintado, ó, já pintei um lado, o outro deixei secar para fazer o contorno. Com o que eu fiz o contorno? Com a caneta permanente, tá bom? Eu fiz o preto com a caneta permanente, pintei de branco, usei o mesmo molde que vai no gabarito, risquei, pintei e fiz o contorninho com a caneta permanente, tá bom? E a gente pode fazer também com os adesivos, que é muito mais fácil, né? Ó, é o DR5GG, é o grandão, dele vem um monte de posição de olhinho, né? Você vai vir aqui, essa aqui eu vou colocar o adesivo, né? Pra vocês verem como fica. Você vem aqui e vai colocar, só que passando um pouquinho pra baixo, tá bom? Ó, a minha, eu vou fazer ela, você pode fazer ela olhando aqui, olhando para essa posição para baixo, olhando para cima. A minha eu vou fazer olhando para cima porque eu vou aplicar no caderno e vou colocar um nome. Então, eu vou fazer ela olhando para cima e vou fazer os 2 cílios para uma posição só. Vai ser esse formato aqui, vai ser ela espiando para cima. Então, eu vou colocar, eu posso colocar uma gotinha de cola instantânea para não sair mais esse adesivo, né, ó. Vi que tá na posição que eu quero? Ficou bom assim? Então, eu vou vir aqui
e vou cortar esse sobra que sobrou, ó. Porque ela está espiando, então tá metade do olhinho. O que eu vou fazer agora? Eu vou fazer os cílios. Vou aproximar mais aqui pra mostrar pra vocês, ó. Eu vim com a caneta permanente, pode vir com pincel pra cílios, né? O que você achar mais prático. E vou fazer os cílios da Minnie. A minha, ela tá olhando pro mesmo lado, né? Então, eu vou fazer o pincel pro mesmo lado. Eu posso vir com uma caneta mais forte, fazer uns cílios mais forte. Até eu gostei dos cílios mais fortes. Então, eu vou vir aqui e vou retocando. Porque eu acho que vai aparecer mais. Ó, ela tem um bico mais forte. Ó, então, eu vou vir aqui e vou retocar com os cílios mais fortes. Então, você vai fazer aí os cílios da forma que você desejar na sua Minnie, né? A gente pode vir retocando aqui. Tem a sobrancelha, ó. Né? A gente faz a sobrancelha e você faz da forma que você desejar os cílios da Minnie. O meu tá de um lado, porque ela vai estar olhando pra cima. Esse aqui eu vou fazer os cílios pros dois lados, porque ela vai estar olhando pra frente, ok? Eu vim mostrar pra vocês no outro rostinho como uso o pincel para cílios, porque eu acredito que muitos é novo e não conhecem. Esse é o pincel para cílios, tem no site para vender. Você vai pegar tinta preta, tá? Tinta preta, tira o excesso e vai vir aqui, ó, e vai fazer. Deixa eu chegar mais perto. Opa, relei meu braço ali na tinta vermelha. Peraí, vamos virar aqui. Isso, aqui não tem tinta. Então, vamos lá. Ó, peguei tinta preta. E vou vir aqui, ó, e vou fazer os cílios com o pincel para cílios. Ó, fica bem fininho, bem bonitinho. E é bem fácil de estar fazendo, ó. Terminei o meu rostinho, ó, com os cílios, com o adesivo. Agora eu quero fazer um babadinho para colocar no meu caderno aqui debaixo dela. Eu utilizei a régua que tem no site para vender. A gente tem um monte de modelos de régua. Eu utilizei esse babado maior, é a régua número 4. Mas, Dri, eu não tenho nenhum modelo de régua. Faça só com renda, faça com outros estilos, faça uma faixinha, tá? Seja criativa. Se você não tem nada disso, inventa um outro estilo, tá bom? Nós somos artesãos, nós inventamos um monte de coisa diferente, né? Eu utilizei a régua, fiz o babado. Pro caderno pequeno, a régua é suficiente o tamanho, tá bom? 30 centímetros é suficiente. Fiz igual eu fiz no lacinho da Minnie, igualzinho. Cortei no vermelho, sombreei com o vermelho mais escuro, fiz a luz com um branco no centro e fiz as bolinhas. Depois, eu peguei e colei um branco embaixo, igual eu fiz aqui, e recortei sobrando uma bordinha embaixo. Em cima e dos lados, não. Eu deixei embaixo só uma bordinha. Eu quis desse jeito, tá? Agora, como que eu vou fazer? Há um detalhe muito importante. Eu vou fazer esse babadinho e quero fazer um acabamento aqui na minha Minnie. Então, esse babadinho tem que ser na grossura aqui do meu EVA. Como eu utilizei EVA de 3 milímetros, ó, ficou grosso, então eu utilizei EVA de 3 milímetros aqui também pra ficar um acabamento bonitinho, tá bom? Pra ficar, senão ele vai ficar mais alto. Então, procure usar EVA da mesma espessura ou que esse babado seja mais grosso. Certo? Então, eu vou vir aqui, ó, e vou colar no meu caderno. Eu quero colocar um nome ali em cima, ó. Eu tenho nome de acrílico, que no nosso site a gente também fabrica nome de acrílico. Pode ser um nome com modelador, um nome de EVA, ou deixar sem nome, o jeito que você quiser. Eu peguei esse nominho de acrílico espelhado e quero colocar aqui em cima, ó, tipo a Minnie olhando o nome. Então, eu vou deixar um espaço para colocar o nome e vou colocar o meu babadinho desta forma aqui, ó. Certo? Eu vou colar aqui. Então, eu vou vir já decidir onde eu quero colar. É aqui que eu quero colar. Vejo, né, se meu babado dá tudo ao redor. Vou vir aqui e vou colando. O recomendado é cola quente ou cola instantânea, tá bom? Cola instantânea, lembrando que pode manchar o tecido, então não passa muito na beirada. E vou vir aqui, ó, vou colando na minha peça, tudo ao redor, certo? O recomendado para fazer aplique é de 2 milímetros, é mais fininho, para não ficar tão grosseirão, assim como ficou o meu. Mas, aqui a gente é acostumado a usar o EVA mais grosso, eu acabei esquecendo e fiz com EVA mais grosso, tá bom? Então, mas o recomendado é você utilizar um EVA mais fininho para fazer esses tipos de aplique aqui. Como eu usei grosso aqui, eu tive que usar grosso aqui na renda também. Olha se tá na mesma posição, né, para não terminar errado, ó.
Vou vir aqui e vou cortar. Eu poderia até deixar, vir com ele aqui, ó, passando pra fazer um velcro, pra fazer algo diferente também, certo? Agora eu vou vir aqui, ó, e vou colar a minha mini aqui da mesma forma, tá? Vou vir aqui e vou colar ela aqui. Então, eu venho aqui... Vou passar cola instantânea, pode ser cola quente. E vou colar bem encostada aqui, veja se tá onde eu quero. E colo bem encostada aqui no meu babadinho, né? E vou vir aqui e vou colar um nomezinho. Aqui eu vou colar, a gente pode colar um fechinho, que fica bonitinho. Ó, eu venho aqui e colo o nome. Antes de colar o nome, eu quero fazer um acabamento aqui. Mais um acabamento. Eu vou pegar uma rendinha e vou fazer um acabamento. Ó, chegou no nosso site essas passanomaria, né? Passamanaria ou rendinha, né? Glipir. Olha que fofinho que é. Tá vendo que lindo que elas são? Então, daí chegou várias cores, né? Eu peguei a branquinha, peguei uma branquinha pra mim e vou colocar aqui, ó, que eu acho que vai ficar muito bonitinho como um acabamento. E essas rendinhas, essas passamonaria, a gente cola com cola de silicone ou com cola quente. Pouquinho, eu posso vir com ela aqui pra fazer acabamento aqui do lado, ó, depois também. Vou deixar até sobrando pra mim fazer o acabamento ali. E venho colando aqui, ó. Sempre pouquinha cola, pra não manchar a nossa peça. E vou colando todo ao redor aqui dela. Eu vou colar ela aqui toda ao redor. Vou colar aqui, ó, pra fazer o acabamentinho. Vou cortar, vou colar aqui o nomezinho com cola quente também. E já volto mostrar pra vocês o resultado final. Eu já colei, mas eu tive uma ideia. Eu poderia ter colocado uma fita aqui por baixo para me amarrar, para virar uma agendinha, um diarinho, né? Mas como eu não tive essa ideia e tive agora, eu peguei uma fitinha, peguei até fininha para ser mais fácil de eu colocar agora. E vou colocar aqui de baixo, ó, tá? Vou colar um pedaço aqui de baixo, depois eu vou fazer acabamento com a fita e vou colar no outro aqui de baixo. Assim eu tenho uma fitinha para amarrar, para ficar mais charmoso a minha peça, né? Então, eu vou levantar aqui, ó, vou levantar um pouquinho, ó, e vou colar essa fitinha lá embaixo. Vou colar com cola quente, que a fitinha cola melhor com cola quente. E vou fazer do outro lado a mesma coisa antes de fazer o acabamento aqui com a rendinha. Ó, vou colocar a fitinha aqui. Você pode fazer no meio, tá bom? Aqui no meio da agenda, é que realmente eu não tive essa ideia antes. Então, eu tive agora, então eu vou colocar. Ó. Coloquei, vou vir aqui, vou fazer o acabamento, ó. Vou fazer o acabamento, essa fitinha, essa cola quente aqui, depois eu tiro, né? E vou cortar aqui. Opa, pode cortar a fita, né? Ah, isto. E vai ficar a fitinha pra mim amarrar aqui pra fazer um charmezinho. Vou colocar aqui, vou colar do outro lado e já venho mostrar. Vim mostrar pra vocês, ó, com o lacinho bonitinho, amarradinho. Eu achei que ficou um charme o lacinho. Daí, ficou o nosso diário, né, a nossa agenda, ó, tudo combinando. Daí, a outra mini, ó, eu coloquei num estojo com o mesmo tecido. Ó, na verdade, é o necessaire. Essa necessaire a gente tem passo a passo no nosso canal, então o link vai estar na descrição, você pode assistir o passo a passo. Só que eu usei o mesmo lacinho do molde do gabarito, tá bom? Ó, eu coloquei o mesmo lacinho, coloquei a mesma rendinha que eu coloquei aqui, ó, e fiz o joguinho, ó. O estojinho, eu posso até fazer um chaveirinho para colocar aqui no puxador do estojinho. Então, o estojinho a gente tem o passo a passo aí, eu usei a mini nele. E fiz também um marca-página em formato de menino, para vocês terem uma ideia para menino, tá bom? Coloquei o nome aqui também, ó, é um marca-página. Vou colocar aqui só para vocês verem. É um marca-página. Pode ser em formato de chaveiro, pingente, pode decorar a capa do caderno, ó que legal. Pro menino, eu fiz a mesma coisa, o corte aqui, só que aqui eu não fiz inteiro. Você poderia fazer o rostinho igual, mas eu quis fazer diferente. Então, chegou aqui, ó, eu cortei, virei o gabarito, ó, e continuei riscando e fiz a bola completa e emendei os dois círculos, os dois pedaços.
tá certo? Então, você vai vir aqui, vai riscar, vai cortar e tira um pedaço fora, corta aqui menor, né? Eu vou virar o gabarito, vou encaixar, ó, e vou continuar riscando, né? Depois é só colar um no outro e colar na base embaixo, é igualzinho. Se você não conseguir fazer assim, mas é muito fácil, você vai conseguir, ó, só continuar riscando a bola aqui, risca aqui, risca aqui, risca aqui, né, ó. Vai dar certinho. Se você não conseguir, é só você cortar um círculo também e emendar aqui. Vai dar super certo, ó. Fica uma ideia bem bacana para um marca-página ou no tema masculino, tá bom? Espero que você tenha gostado da nossa aulinha. Obrigado por comprar no nosso site e até breve. Volte sempre, acompanhe nós no grupo. Nós temos os grupos no WhatsApp, no Instagram, né? Nós temos o Instagram, temos o Facebook. Acompanhe o nosso trabalho e as nossas aulinhas. Até breve. Obrigado e tchau, tchau.